Nesse capítulo eu vou falar sobre os métodos de desenho para a gente gerar as linhas, a base da pirâmide para a gente poder construir o trabalho final. Então eu separei aqui três dos métodos assim, vamos dizer, mais comuns que se usa hoje em dia. E aqui na esquerda a gente tem então a mesa de luz, que ela é um dispositivo onde você tem algum tipo de luz vindo de baixo, uma superfície translúcida onde a luz ela vai ser difundida e vai iluminar a sua referência e passar essa referência para o papel de modo que você consiga copiar por cima. Esse é o método, inclusive, que a maioria dos cursos aí chamado desenho realista, mas que na verdade é fotorrealista, porque ele te ensina a copiar uma foto exatamente como ela é, nos mínimos detalhes, ensina. E a vantagem desse método é que ele basicamente ele resolve para você de uma vez a medição e a proporção que forma aí a base da nossa pirâmide. A parte ruim, o negativo desse tipo de técnica, se você não sabe desenhar, é que ele não te ensina a desenhar, você vai basicamente copiar por cima, então você não vai desenvolver as ferramentas aí de medição, de verificação e usadas no desenho à mão livre. Então quer dizer, se você já sabe desenhar e tudo, ou você já é um profissional e você tem várias encomendas, alguma coisa assim, a mesa de luz ela vai te ajudar a ganhar tempo. Agora, se você não sabe desenhar, a mesa de luz ela não vai te fazer favor nenhum, não vai avançar em nenhuma instância os seus parâmetros aí de desenho à mão livre. O segundo método aqui que eu separei, que é o método do grid, que também é ensinado em cursos de desenho fotorrealista, mas também ele é um método usado por profissionais para ampliar. E aqui eu separei uma pintura do Leyendecker, que foi um ilustrador bem conhecido americano, que tem um senso de design bem apurado nas pinturas dele. Ele fez bastante capas de revista nos Estados Unidos. E você vê que aqui nesse caso, nesse estudo aqui, que inclusive é um estudo mesmo, porque você vê que ele usou pedaço aqui desse papel, dessa tela aqui, para fazer alguns outros estudos, uma variação, por exemplo, dessa mão aqui, ele colocou tudo no mesmo lugar aqui. E você vê que ele usou o grid aqui. Ele provavelmente ele tinha um esboço dessa pintura aqui numa versão menor e ele ampliou. Então, como que a gente usa o grid? O grid ele é um quadriculado, que você tem os quadrados da altura e largura do mesmo tamanho, cobrindo uma área inteira de desenho, onde se você vai transpor de uma superfície para outra, você vai usar a mesma medida de cada um dos quadrados, e se você vai ampliar, você vai aumentar. Então, por exemplo, se você tem um grid de 2 cm por 2 cm, na hora que você for ampliar, você vai medir a superfície que você vai transpor, e você, por exemplo, de 2 cm você pode pular para 5. Então, cada lado do quadrado vai ter 5, então você vai ampliar esse desenho que você tem. Então, o grid ele é usado de modo que você replique os desenhos em cada um desses quadrados aqui, e aí você vai montando como se fosse um quebra-cabeça e vai pegando aí a proporção certinho e vai transpondo de um lugar para o outro. Uma outra forma de usar o grid aqui também, que é bastante comum, mas que ele não está mostrando aqui, que é quando você tem um X dentro de cada um desses quadrados aqui, e aí você consegue ter um controle mais fino de onde que você vai copiar esse desenho aqui que está dentro do grid. E por fim, o método à mão livre, que é um método que se usava antes aí da fotografia, antes desse esquema aí de mesa de luz, que é quando você usa ou site size, que é um método de medição onde você pega a proporção exatamente do tamanho que você está enxergando. Eu vou entrar em mais detalhes no material bônus, eu não vou entrar em detalhe aqui nessa parte para não ficar uma parte muito comprida. Mas basicamente a gente vai usar a seguir as formas negativas e positivas. Então eu vou fazer uma breve introdução antes de começar o desenho propriamente dito. E também na mão livre dá para usar também o divisor proporcional, que ele é uma ferramenta de escala, onde você consegue transpor uma referência. É uma ferramenta que eu gosto de usar bastante em campo, porque eu preciso ser mais rápido e eu preciso trabalhar com escala. Então, por exemplo, quando eu estou desenhando em campo um prédio, alguma construção, alguma coisa, eu prefiro usar o divisor proporcional, porque ele me entrega a proporção das construções, de distância de janela, esse tipo de coisa de uma forma um pouco mais rápida. E também eu vou colocar ali no material de bônus como usar um divisor proporcional, onde encontrar se você tiver interesse. Mas o que a gente vai usar aqui mais nesse caso aqui é as formas negativas positivas
e linhas horizontais, né, e verticais para poder fazer a comparação, que é a técnica que eu acho mais útil para quem quer realmente aprender a desenhar de verdade, sem depender de fotografia, conseguir desenhar uma pessoa, desenhar a figura humana, desenhar objetos, né, natureza morta. São a forma negativa e positiva, as técnicas desse campo aqui, a mão livre, são as técnicas que eu recomendo para quem quer não só pintar bem, mas também desenhar bem, né, que o desenho ele é um fundamento também da pintura. Bom, então era isso sobre esse capítulo aqui e a gente se vê na próxima aula. Agora eu vou falar um pouco sobre o que procurar, né, como tirar uma foto de referência para o seu retrato, ou como fazer o setup, né, como fazer o planejamento de iluminação, né, e de ângulos e tudo de um modelo, né, uma modelo no caso de um retrato. Então, quer dizer, a primeira coisa que, se você observar retratos acadêmicos, né, em escolas e ateliês que ensinam o retrato acadêmico, você vai observar que normalmente eles usam um ponto de luz só. E existe um motivo para isso, é porque quando você usa um ponto de luz, você tem a forma do rosto e da pessoa muito bem definida. Isso aí tende a gerar uns perfis de cores, uns perfis de luz e sombra bem definidos, em que você fica mais fácil de você medir, né, de fazer o processo de medição. No caso dessa foto aqui, ela foi tirada numa área externa. Você vê que ao contrário de uma iluminação acadêmica, ela não tem umas luzes e sombras assim tão bem definidas. Isso aí no caso de um desenho, de uma pintura, ela torna um pouco mais difícil, né, um pouco mais complexo, porque você tem que lidar com muito mais nuance de luz e sombra, né, nas áreas que formam o volume do rosto, né, que define a tridimensionalidade do objeto, né, no caso do rosto da modelo. Mas no caso da aquarela, a gente vai usar algumas estratégias aí diferentes na parte de posterização aqui para enxergar melhor as nuances e fazer o planejamento aí das áreas de luz e sombra, né, onde que a temperatura de cor está esquentando, onde que está esfriando. E além disso, o que eu busco num retrato assim, que eu acho que fica interessante, que eu acho que você deveria buscar, além de uma angulação interessante, né, uma forma do modelo ou da modelo está sendo retratada, está sendo enquadrada em termos de composição. No caso dessa modelo aqui, o que eu achei interessante para poder escolher para colocar essa foto no curso para vocês. Você vê que o cabelo dela tem umas linhas aqui interessantes. Você vê que o rosto está levemente inclinado aqui, ó. Essa linha aqui eu achei interessante. Você vê que o cabelo ele tem algumas linhas que vão todas para trás, isso traz um movimento. Tá vendo pro retrato? Você vê que essa linha aqui, ela vem para cá, ó, nesse coque. Você vê que as linhas do cabelo traz o olhar para cá. Aí aqui a gente tem um losango aqui também, ou seja, um contraste, né? Um contraste de formas, né? Você tem um triângulo aí, só que ele é feito de formas circulares aqui. No caso da aquarela eu achei interessante essas quebras de luz aqui, isso aqui vai dar um contraste bacana. Essa luz aqui embaixo também vai criar um pouco de interesse aqui nessa área de baixo aqui, onde aqui vai estar a maior parte aqui na sombra. Aqui a gente vai ter também mais uma área de interesse aqui. Com essa luz mais clara, né, vai ser uma diferença de contraste. E aqui aí então ele vem para uma fluidez mais para cá, tá vendo? Então eu acho que esse retrato aqui ele funciona, né? Essas linhas aqui também. Esse retrato, pelas linhas, né, pela composição, pela iluminação, eu acho que ele vai funcionar muito bem no caso da aquarela, né? Talvez não tanto para tinta óleo ou para carvão, né? Para carvão eu ia preferir um retrato com valor, com contraste de valor tonal um pouco maior, mas eu acho que esse retrato aí vai ficar interessante aí para aquarela. Então, começando aqui a usar o GIMP, a gente vai posterizar aqui essa imagem, né? Reduzir o número de cor para fazer alguns planejamentos aqui sobre cores, né? Onde que a gente vai reservar as áreas brancas. Então a primeira coisa aqui é criar uma camada. Nesse botão aqui no canto. Então a camada está criada aqui. Colors. Posterize. Então o Posterize, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o número de cores aqui. Então aqui no caso ele reduziu para 3 cores. Para 3 cores não, para 3 níveis de posterização. Então eu vou subir aqui esse valor até chegar
numa distribuição aqui que eu considero interessante para fazer algumas anotações aqui na imagem. A partir de 20 posterização aqui, ele fica com muita distribuição aqui de cor, a gente provavelmente não vai usar tanto. O que eu estou procurando aqui é pelo menos nessa parte aqui como essa região aqui ela ficou muito achatada entre os valores tonais, né? Por exemplo, se eu cancelar aqui, ó, você vê que essa parte aqui, ó, os tons aqui eles ficaram muito próximos, né? Então é que se você vê que quando você reduz muito a posterização aqui, ó, essa parte aqui ela se achata, ela vira uma coisa só, tá vendo? Então eu acho que algo entre um 15 ou 16. Você vê que durante a posterização que o programa ele vai tentando ajustar aqui de acordo com o número de níveis que ele tem aqui, embora as cores elas não fiquem fiéis, né, pelo menos a parte do valor tonal que a gente tem aqui uma separação aqui bem definida. Então essa parte aqui com 18 níveis aqui, eu já estou satisfeito aqui com essa separação de cor, porque vou dar um pouco de zoom aqui. Estou segurando o Ctrl e a rodelinha aqui do mouse para ir para cima e para baixo, para dar o zoom. Então quer dizer aqui, ó, eu selecionei aqui o pincel. Vou reduzir aqui um pouco o tamanho do pincel. Ctrl Z ele volta. Ele aumenta, diminui, né? Então vou usar um pincelzinho pequeno para fazer umas marcações aqui. Vou usar 8 pixels. Então quer dizer, essa região aqui eu vou precisar separar. Essa região aqui também. Essa região aqui é importantíssima separar, porque é onde está vindo luz direta. Se a partir do momento que eu abaixar o valor tonal disso daqui igual ou achatar isso aqui, eu vou perder essa definição aqui dessa região aqui, ó. Essa parte aqui eu vou ter que separar e fazer com muito cuidado, porque se eu perder também o branco dessa área aqui, eu vou perder a tridimensionalidade aqui dessa região aqui da testa. Essa parte aqui vou ter que reservar também, tridimensionalidade. Além dessa região aqui da roupa também, né? Essa parte aqui é bem branca. Essa parte aqui do brinco também. Apesar que já dá pra ver aqui na posterização que o valor tonal aqui é diferente daqui. Mas é sempre bom já separar, porque é um material diferente, né? Então já tem um tratamento diferente daí do tom de pele. Essa região aqui também da orelha é interessante separar. Tomar cuidado, né, com a posterização. Tomar cuidado para não abaixar o valor tonal demais e perder a tridimensionalidade. Então de resto aqui a posterização ela ajuda aqui a enxergar onde que está acontecendo aqui as transições, né, das áreas escuras entre as áreas mais claras. No caso você vê que no cabelo aqui a posterização não ajudou muito, né, porque ficou uma transição aqui bem gradual mesmo com esse tanto de limitação de cor aqui que ele tem. Se a gente olhar mais de perto a gente vê aí que tem algumas partes mais escuras, algumas partes mais claras, mas o mais importante aqui pra gente é essa fluidez dessas linhas aqui. E aqui essa posterização aqui no caso, ela pode servir aqui mais ou menos de referência pra gente saber, né, não perder a noção da tridimensionalidade aqui do rosto, né, onde que a sombra ela tá aumentando e onde ela tá diminuindo, né, quais que são os pontos mais escuros aqui dos olhos, por exemplo, para não perder assim, enfim, essa referência
pra gente não perder aí essa referência da tridimensionalidade aqui do rosto, que é uma das coisas assim mais importantes pro retrato. Bom, então é isso sobre esse assunto. A gente se vê na próxima aula. Bom, antes de começar o desenho, eu queria explicar aqui o processo de pensamento aí por trás do desenho. E eu faço questão de explicar isso um pouco antes, porque a princípio, assim, quem olha, parece que o desenho ele está aparecendo por mágica, né? Mas não é. Existe um processo por trás, um pensamento por trás para você poder copiar um desenho sem precisar usar um grid ou usar uma mesa de luz. E é um método muito parecido, assim, muito que usa os princípios do desenho clássico tradicional que se ensinava nos ateliês dos grandes mestres antigamente, e que é um método que se usa efetivamente nas escolas no exterior. Então vamos lá, a primeira parte é você tirar as medidas, né? Você já deve ter visto algum artista usando o cabo do pincel, né, ou um lápis para medir, e geralmente quando eles estão fazendo isso, eles estão tirando as medidas principais, é o que eu chamo de travamento da forma, né? Por que travamento? Porque a partir do momento que você tem medidas travadas, por exemplo, a base do queixo até a base do nariz, até a linha aqui da sobrancelha, a linha do cabelo, né, o topo da cabeça, a região do rosto, a região onde acaba, né, a cabeça, a forma fica travada dentro de uns planos, ou no mínimo ela fica bem mais aproximada, né, do que seria um esboço feito sem muita referência, e a partir daí você consegue ir refinando a forma, né, refinando a proporção, de modo que vai ficando cada vez mais parecido com o objeto, né, ou a pessoa que você está procurando representar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem aqui as formas travadas aqui, eu coloquei alguns rabiscos aqui de referência. Isso aqui vai estar disponível para impressão se vocês preferirem trabalhar com esse modo de fazer o desenho. Então eu vou mostrar aqui digitalmente, porque ele fica mais fácil de mostrar, né? A didática fica um pouco melhor, antes de mostrar o desenho sendo feito no papel, que depois eu vou transpor para o papel de aquarela. Então, como eu tenho aqui esses dois pontos aqui travados, né, e a base do queixo, eu vou usar mais essa região aqui para mostrar como que eu faço para usar a comparação de perfis, né, a comparação de shapes dentro da referência, para poder desenhar esse rosto aqui. Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui então essas duas partes aqui, né, travando. Então eu já posso supor, olhando aqui a minha referência, que o nariz ficaria mais ou menos com essa curvatura aqui, deixando bem solto. E aqui, pela minha referência, o nariz acabaria mais ou menos aqui. Então vou fazer uma curvaturinha aqui. Eu sei que a testa fica mais ou menos aqui, que está marcado aqui esse ponto aqui de referência. Então eu viria mais ou menos até aqui. Repara que por enquanto eu estou fazendo traços bem aproximados. Isso aqui depois vai sendo conferido com a referência depois. E aí dá para usar qualquer tipo de material que você queira de conferência. Pode ser uma régua, pode ser um compasso. Então daí aqui eu comparo a distância mais ou menos aproximada, que pode ser conferido depois. Se você não estiver se sentindo seguro ou segura para fazer essa medição aqui no olho, tem aqueles drills lá, aqueles exercícios de medição para você ver, marcar a diferença. Você pode usar mais pontos de referência também, ó, mais ou menos aqui essa distância, mais ou menos aqui. Aqui a boca dá pra... Eu vejo aqui na linha, se eu traçar uma linha vertical aqui, ver se está aproximado. Está aproximado, quer dizer que isso aqui tem que ficar um pouquinho mais pra cá. A boca aqui, esse canto aqui da boca, mais ou menos essa parte aqui do nariz. Distância daqui até aqui. A gente tem quanto aqui até a boca? Aqui mais ou menos daqui.
Quer dizer que o canto da boca seria mais ou menos por aqui. Fazendo meio rápido aqui para ilustrar o conceito, mas você vê que aí depois eu posso comparar o perfil daqui, ó, ver que ele está mais justo. Então essa parte que ela tem que ser apagada. E esse triângulo aqui ele tem que ficar mais parecido, ó, você vê que ele é mais estreito aqui. Ele não tem essa barriguinha que eu tinha feito ali. Então a partir daí eu já vou ajustando. Veja o espaço que ficou aqui, você tem espaço aqui, tem que deixar o mesmo espaço aqui. E a gente vai ajustando a medida mais ou menos. Aí eu começo a comparar, por exemplo, a base do lábio inferior aqui. Ele tem quanto a mais? A diferença desse que seria o que? O dobro? Não chega a ser o dobro, talvez 1 ponto alguma coisa aqui. Você vai aproximando aqui no olho. E sempre comparando o perfil. Sempre comparando o perfil. Eu vou olhando se a forma é como um todo, por exemplo, usar um lápis amarelo aqui para exemplificar melhor. Fico vendo se essa forma aqui ela está compatível com essa forma aqui. Da mesma forma que o nariz, eu vou olhando essas partes aqui, ó. Se essa parte aqui tá compatível, o nariz está compatível. E aí depois a gente vai por aproximação, chegando esse triângulo aqui. Você vê que esse aqui ele está muito para frente, então seria mais ou menos aqui. A linha da bochecha já está bem longe do primeiro traço aqui. A gente vai arrumando aos poucos aqui. O nariz é um pouco mais para cá. E aqui a gente vai chegando na região dos olhos, mais ou menos qualquer altura. Pode usar mais pontos de referência aqui na linha da sobrancelha aqui, mas já dá para ter uma noção do processo de refino aqui. Então aí a gente vai comparando. Aqui a gente tem uma distância de sombra aqui boa também para comparar. Isso aqui é uma parte importante que a gente vai reservar dentro da aquarela. A gente pode comparar perfis de luz e sombra, né, como que ele se comporta aqui em relação a essa área. Isso aqui é um shape já interessante para a gente comparar depois, para ver se tá próximo, se essa área aqui não fica muito diferente, né, com o cabelo muito para cima ou muito para baixo. Aí aqui a gente já tem uma parte importante aqui da parte de sombra que está bem gradual, mas dá para a gente comparar. Dentro dela a gente tem o perfil do olho, e assim a gente vai indo, vai blocando, vai fechando as partes do rosto aqui e vai chegando mais perto aqui da nossa referência. E o interessante é que assim, esse tipo de método assim, que você vai comparando tanto os perfis, né, como as linhas verticais e horizontais, ela permite que você desenhe praticamente qualquer coisa, né, ao contrário dos outros métodos como o grid e o mesa de luz, que se você só usar eles e não treinar esse tipo de técnica, que você não consegue desenhar sem uma foto, né? Você não consegue desenhar sem uma referência. Embora a gente esteja usando uma foto aqui, você pode usar essa mesma técnica aqui para desenhar começar com objetos mais simples, como um vaso, por exemplo, como se você tiver uma pessoa disposta a sentar para você, você pode começar a treinar esse tipo de coisa. Você vai tirando as medidas principais e vai refinando. É importante notar aqui também que os primeiros desenhos eles não vão sair perfeitos, eles não vão sair certinhos, mas conforme você for treinando o olho para enxergar esses padrões aí, a tendência é você ir melhorando com o tempo e conseguindo chegar no objetivo aí, talvez de desenhar uma pessoa de observação sem maiores problemas. Então, só para finalizar aqui, a parte das medidas. Então, por exemplo, se você tem uma linha passando aqui na base do olho, você vai estar sempre comparando, né, onde que estão as outras partes na vertical. Então, por exemplo, essa orelha aqui, ela não pode começar aqui no desenho. Se a gente tem os olhos aqui nessa região aqui, a orelha ela não pode começar aqui. Ela tem que começar essa aqui a parte do meio da orelha, né? Então, quando você tem essas linhas verticais e horizontais, elas servem como guias, né, para você não perder de referência as partes, né, daquilo que você
tá desenhando. Isso serve também, inclusive, para eu uso muito isso aí para arquitetura quando eu vou desenhar em campo, assim, desenhar prédios e construções onde tem a perspectiva, né? Então a gente usa a linha horizontal para verificar a inclinação, por exemplo, de uma fachada. Bom, então é isso aí, vamos começar então o desenho a lápis. Então vamos lá, começando a definir o gesto aqui geral da cabeça. Acho que a distância que fica aqui do queixo para a dobra da blusa. Mais ou menos aqui a base do nariz. Essa medida aqui eu já peguei. Já sei que é a ponta do nariz. Distância do nariz mais ou menos aqui. Para que eu vou blocando sem fazer muita curva. Estou reparando aqui nessas áreas aqui essa triangulação dessas áreas aqui. Que a minha preocupação é enxergar, reproduzir o que eu estou enxergando, né? Não como eu acho que tem que ser. Talvez esteja difícil de enxergar aí na câmera. O traço que eu tô fazendo bem fraquinho. Eu já sei que vou precisar corrigir e apagar algumas partes aqui. Eu não quero demarcar muito o papel. Aqui o queixo ele vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui tem uma leve inclinação. Aqui eu já peguei essa medida aqui da ponta da cabeça. Sei que tem uma inclinação para cá.
Agora procurando blocar aqui essa área da região dos olhos. Começo dos olhos que mais ou menos aqui. Então partir aqui para a sobrancelha. Fazendo comparação, né, das áreas. Acho que a sobrancelha talvez fique um pouquinho mais para cima. Aqui até onde mais ou menos acaba a coloração aqui da maquiagem. Então, mais ou menos o cabelo começa por aqui. Base da orelha mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui essa triangulação do cabelo e mais ou menos a distância daqui até aqui. Provavelmente aqui.
Bom, então é isso. Eu vou transpor então o desenho para o papel de aquarela e a gente se vê na próxima aula. Então eu vou aqui misturando o amarelo ocre, uma pitadinha aqui do laranja da Lucas. Chama de vermelho, mas para mim parece mais um laranja. E um pouquinho do magenta. É que eu estou usando aqui um pincel bem baratinho, de cerda sintética. Fica um pouco mais fácil de tirar a tinta da pastilha. Agora eu vou com um pincel macio, passando água aqui na região da pele. Tomando bastante cuidado aqui para delimitar a região da pele do rosto, né? Eu não quero que o pigmento ele se espalhe para o fundo. Quero que ele fique contido aí na região da pele. Eu quero que a água também ela fique espalhada por igual. Eu não quero uma poça localizada de água muito grande em algumas regiões. Então eu vou passando o pincel para espalhar a água, deixar uma quantidade de umidade no papel bacana para o pigmento poder espalhar, mas que não fique demais também para tornar o papel muito ondulado nessa etapa já. Agora eu vou pegando aqui um pouco de pigmento daquela pré-mistura lá. Já vou passando aqui na base, região da testa. Essa etapa aqui eu estou vendo mais ou menos aí onde que fica a região das formas, né, as partes mais claras que eu tenho que reservar, mas eu tenho consciência aqui de que o pigmento ele vai viajar aqui pela água. Ele vai espalhar independente, mas então eu passo o pincel até uma região ali que eu acho que eu evito de passar o pincel em regiões onde eu sei que eu tenho que preservar uma área maior de branco. Então você vê que essa primeira passada mais diluída, ela dá uma cor, mas eu estou fazendo essa primeira passada de definição de volume, né? Mas é uma definição de volume muito fraca e ela não é nem de longe o suficiente para definir a forma do jeito que a gente quer na versão final. Mas ela serve mais para dar uma cor, né? Já dá uma camada base para a gente poder trabalhar aí as zonas de temperatura do rosto e ter alguma base para a gente poder trabalhar o volume também, escurecendo o valor tonal conforme os planos eles vão se afastando da luz. Essa parte do pescoço ficou com uma carga de valor tonal um pouco mais escura, mas provavelmente vou precisar escurecer a parte mais de cima, né, e não clarear a parte de baixo. Mas separa que quando você compara com a referência, as partes onde são mais claras, né, tem um valor tonal mais claro, estão mais com os planos mais voltados para a luz, repara que eles estão mais ou menos reservados, né? O pigmento ele invadiu um pouco essa área, mas não o suficiente para fechar a forma, né, para prejudicar a leitura da forma. Então nesse caso aqui, eu já estou fazendo um contorno aqui do brinco, reservando essa área aí, não quero mexer com ela agora. A gente está lidando com a cor da pele, né, a base da cor da pele. Então a minha preocupação agora é cobrir a área, né, deixar a área de pele coberta para a gente ter uma base para poder construir em cima. Essa parte aí da divisão do cabelo, ela pode concentrar um pouquinho de valor tonal. Você vê que invadiu ali um pouco o cabelo, mas não é nada que vai prejudicar, né? Não é uma coisa que vai gerar um contraste
de temperatura de cor, né? Por exemplo, se o cabelo fosse azul, esse amarelo que invadiu ali ia fazer essa linha divisória do cabelo ficar verde, por exemplo, né? Já não, mas como a modelo é loira, então isso não vai trazer maiores problemas. Então agora eu esquentei um pouco ali essa parte do rosto, então eu já estou aproveitando essa primeira camada que ainda está úmida e já estou passando um pouco de variação de temperatura, mais aí puxado para o magenta, na região da bochecha. E como o pigmento só de colocar ele já vai espalhando, né? Ele já vai esfumaçando aí. Essa é uma característica do papel de algodão, né? De conseguir fazer e o pigmento profissional também, ele conseguir fazer esse degradê, né? Essa nuance de transição de cor, né? De temperatura de cor e de valor tonal bem assim, bem característica, né? Bem feitinha, né? Sem deixar muitas demarcações. É como esse pincel ainda tem uma carga grande de pigmento, né? Só de fazer aquela mistura lá. Então agora eu vou misturar um pouco do sombra queimada, né? O Burnt Umber. Vou misturar um pouco do Payne's Gray. Dar uma complementada aqui para baixar o valor tonal, neutralizando. Mais um pouco de sombra queimada. Então ali eu tenho um tom de pele um pouco mais quente e escuro. E depois eu tenho a outra opção ali que eu misturei, o valor tonal um pouco mais baixo, né? Vai misturando mais um pouco de amarelo ocre. E mais um pouco de sombra queimada. Começando a fazer o contorno aqui do... Começando a fazer o contorno do supercílio, da pálpebra. Então estou identificando ali na referência essas áreas assim, um pouco mais escuras, né, que vão ficar um pouco mais... Já começa a escurecer, né, o valor tonal e já prestando atenção na variação de temperatura, né, você vê que aí no caso a variação de temperatura em si não é muito grande, mas eu estou escurecendo daí o amarelo ocre daí com o sombra queimada, né, para fazer essa área em volta dos olhos ali, né, a maquiagem que já está escurecendo bem. Você vê que nessa etapa a primeira camada ela já está seca. Então se eu quiser trabalhar a técnica do molhado no seco aqui eu consigo. Inclusive dá pra ver claramente ali na região dos olhos que ela está bem úmida, né? Então qualquer pigmento que eu colocar ali, ele vai espalhar naquela região. Então nesse caso tem que tomar muito cuidado para o pigmento não espalhar. E isso é comum de acontecer, de espalhar e ele ficar aquela linha que eu falei anteriormente, que fica um restinho de tinta e fica uma linhazinha demarcada ali, né? Então isso aí é uma coisa sempre para prestar atenção. Agora aqui escurecendo, dando aqui, começando a dar o volume da testa, um pouco do sombra queimada, da mistura que foi feita antes. Escurecendo aqui um pouco na base do nariz. Sempre olhando aqui a referência, né? Procurando ver qual que é o perfil de cor, né? Qual que é o shape aqui
de sombra aqui que eu tenho que buscar para poder ele ficar mais representacional possível aqui, dentro das limitações aí da aquarela, né? Então agora eu vou dissolvendo aqui essa passada de volume aqui antes que ele acabe virando um molhado no seco, né? Que ele fique um perfil muito demarcado. E aproveitando aqui que essa parte ainda tá mais úmida ali, que o pigmento ele já vai espalhar bem. Então agora com o pincel mais limpo, né, para não carregar mais carga de tinta, eu vou espalhando ali para evitar que fique aquelas demarcaçõezinhas, né, quando a poça aí de água encontra uma área seca. Então a ideia aqui é ela ir construindo bem devagar essa volumetria aqui da aquarela, né, e aproveitando essa forma que a aquarela trabalha aí com dispersão de pigmento. Agora estou avaliando aqui e reforçando as áreas de sombra ainda, as que dão para fazer com essa umidade que está no papel. Você vê que aqui, como o papel ainda está úmido, eu não vou conseguir fazer nenhuma aresta uma aresta muito dura aí na região ali do rosto onde está úmido, né? Na orelha, como já está mais seco, repara que conforme vai passando a pincelada ele já vai demarcando bem, né? E aí, se eu não fizer uma área muito grande, né? Se eu não demorar muito, eu ainda consigo esfumar, né? Eu consigo diluir esse pigmento e fazendo uma aresta mais suave ali. Agora já começando a fazer um detalhe na base da mandíbula, né? Começar a definir o volume ali. E também já aproveitando essa carga de pigmento para ficar um todo mais coeso, já começando a fazer a base do pescoço também. Agora ali a sombra do vestido. Essa é uma parte mais escura, então já estou aproveitando, estou trabalhando no molhado no seco ali, aquela região ali não está com pigmento, então novamente observa como que ele fica uma aresta mais dura, né? E ali eu estou suavizando conforme a sombra vai chegando ali na região do pescoço. Então na divisão com o tecido eu quero uma aresta bem dura, e ali na região do pescoço eu quero que ela já vai esfumando ali, ela já vai ficando mais suave. Aproveitando ali que o papel ali ainda tá molhado ainda, então vou reforçar aqui a região região ali da pálpebra, antes de a parte que está com maquiagem, antes do papel secar, e avaliar aí qual que vai ser a próxima etapa. Bom, então é isso sobre esse assunto. A gente se vê na próxima aula. Então agora aqui fazendo a mistura para a base do cabelo. Então vou usar um pouco aqui de amarelo ocre, um pouco do amarelo cádmio, mas bem pouco do amarelo cádmio, que ele é muito potente. A tinta aquarela, ela parece que ela fica muito forte na hora que a gente passa, mas depois que ela seca, ela tende a ficar mais clarinha, né? O papel ele acaba transparecendo mais.
Então aqui eu estou de olho mais na parte da parte mais escura, né, da blocagem das áreas de sombra, e reservando aqui a área onde o sol, né, a luz está pegando mais, para não mexer muito com ela agora, né? Tomando um cuidado aí dessa parte, não ter uma carga de tinta muito grande ali para não escurecer tudo ali muito de uma vez. Lembrando aqui que a parte escura da aquarela a gente vai escurecendo aos poucos, né? Nunca de uma vez assim, para não correr risco, principalmente quando você está começando na aquarela, porque uma vez que o branco do papel ele se perde, você não consegue mais voltar ele do jeito que ele estava antes, né? Com aquela transparência. Você pode até usar uma tinta guache ali, mas ele não vai ser a mesma coisa, ele vai ficar com um branco opaco ali, né? Ele não vai ficar com o papel muito transparecendo. A vantagem desse pincel de cerda de esquilo, um tipo de cerda aí bastante tradicional para aquarela, é que ele carrega muita água, né? Ele puxa muita água. Até que esse tipo de pincel em inglês chamam de mop, né? Que é o mesmo termo que usa para aqueles esfregão de chão, né? Que absorve muita água. Então agora eu vou com o pincel Kolinsky, começando a fazer a base do cílio. Esse é um Kolinsky número 2 da Rosemary. É um pincel que eu recomendo bastante. É um pincel que, para fazer detalhe, acho que acho que se não é o melhor, é um dos meus melhores pincéis para fazer detalhe, né? Como ele é também um dos mais novos, foi comprado por último. Ele ainda tá com a ponta dele bem certinha ainda, então para fazer detalhe ele funciona bem. Se eu quiser fazer um fio bem fininho com ele, com a ponta dele, eu consigo. E atualmente é o que eu tô usando mais para fazer as assinaturas. Então agora eu vi ali que a tinta está começando a espalhar, né? Fazer uns padrões ali que eu não tô gostando muito, vai chamar muita atenção ali na região da linha do cabelo. Então eu já peguei um pincel molhado ali sem tinta, só para ir espalhando ali e contornando enquanto eu vou fazendo, trabalhando ali na área da região dos olhos que está mais seca. Usando papel ali para enxugar um pouquinho. Interessante que você enxuga e já espalha até um pouco a tinta se precisar. Repara como que ali na região da pálpebra ele vai ficando um pouco mais a linha fica mais grossa, mas depois ela vai afinando ali na direção da pálpebra. E agora começando a fazer a definição do olho aqui. Essa parte mais escura ali, né, antes de chegar na esclera. Vou escurecer um pouco, né, baixar o valor tonal aqui da região do branco dos olhos, porque se a gente olha ali na referência, o branco do olho ele não é tão branco assim, né? Não é tão branco quanto o branco do papel, né? Que seria o ponto mais alto
Começar misturando aqui um pouco de amarelo ocre com burnt umber, sombra queimada. Fazendo também um pouco da mistura do azul ali para neutralizar esse tom de pele feito aí com amarelo ocre e sombra queimada. Então eu escolho esse pincel de pelo de esquilo que ele tem, ele carrega bastante água. Eu vou começando a trabalhar aí nessa região ali, onde faz o recorte ali da sombra do nariz. A sombra do nariz ali na região da bochecha. Então eu estou procurando aqui os padrões da onde fica mais nítido, né, a mudança de plano. Pela passada ali eu já vi que ele não ficou tão escuro quanto eu queria. Então eu já escureci ele um pouco mais a cor. Você vê que como a aquarela é uma tinta bem transparente, né? Você vê que praticamente você vê tudo que tem embaixo, né? Acabei de passar essa camada aqui e tá tudo transparecendo ali. Mas isso quer dizer que eu preciso passar também até dentro do olho ali, né? Então eu vou passando ali de cima e embaixo até essa parte aí onde eu quero reforçar a área de sombra. Acabou a água do pincel, preciso reforçar, mas tomando cuidado para não acabar pintando na área ali do recorte que eu preciso preservar. Então ele vai baixar o valor tonal de toda essa parte ali, mas vai manter a sombra ali daquela região. Aquela regiãozinha ali na bochecha. Ó, tô trabalhando aí um pouco rápido, porque eu não quero que a água seque e fique aquele recorte ali na testa daquele jeito. Então agora eu já vou passando o pincel ali bem carregado de água ali para manter aquela área ali mais viva. E aí depois já eu vou voltar e espalhar ali porque eu quero uma aresta bem suave ali. E a região da orelha ali também ela não pode ficar mais clara, né? Então eu tenho que uniformizar no geral essa parte aqui que está na sombra. Então agora eu estou limpando o pincel, né, passando na água, ou seja, eu estou removendo o pigmento das cerdas ali. Então conforme eu vou passando na água e vou limpando, ele vai ficando mais limpo, né? Então aí eu já com um pouquinho com papel toalha eu já vou limpando, né, vou forçando essa secagem aí. Ainda assim ele acabou ficando com uma linhazinha ali, né, de pigmento, ele já secou ali naquela área. Mas tudo bem, nada que vá prejudicar o retrato como um todo. Então agora eu quero uma parte um pouco mais avermelhada. Uma sombra, né, um pouco mais avermelhada, né, um pouco mais puxando pro magenta. Então estou reforçando aqui as áreas de sombra, né, a região da orelha. E aí na região da maçã do rosto também eu preciso reforçar um pouco o volume aqui, né, que estava bem achatado aqui essa região.
É como que nessa parte, conforme eu vou passando a pincelada, né, ela tá tão úmida essa região que o pigmento ele dispersa praticamente na hora, né? Ele já espalha, já se funde, né? Uns com os outros ali. Então quer dizer, se eu quiser uma aresta mais dura ali, eu não vou conseguir, eu vou precisar esperar que a água seque ali, né? Então enquanto a região do rosto ali já seca, eu vou trabalhando aí o vestido, né? Passando as áreas mais escuras ali do vestido. Então esses primeiros traços aí com o pincel do pelo de esquilo ali, ou seja, eu não tô, nessa parte eu não estou muito preocupado com os detalhes mais finos, eu estou só procurando sugerir um pouco dos detalhes, porque nessa não é na etapa ainda de trabalhar tão afino os detalhes, mas para fazer essa sugestão aí das linhas que tem nesse vestido aí. Um pouquinho do amarelo cádmio, ele é muito forte, né? Ele já pegou muita coisa aqui, pegou muito pigmento. Mesmo passando ele bastante na água, você vê que ele ficou bastante quente, né? Mas não chega a ser um problema aí, porque como a ideia é que a gente mantenha aí uma coesão entre o rosto e a roupa, é bom deixar essa parte aí um pouco mais amarelada, né? Um pouco mais perto aí do amarelo ocre. Vai trabalhando aí nas sugestões das linhas, dos frisos, né? Do vestido. Um pincelzinho mais fino, eu trabalhando aqui as bordas da aresta aqui do nariz, que eu vi que ficou uma linhazinha ali que eu não gostei muito, então nessa etapa ainda, como já a tinta secou, mas não está totalmente absorvida ali, ainda dá para vir e suavizar um pouco uma linha que de repente ela ficou muito dura ali e acaba prejudicando a leitura da forma. Essa altura, a maior parte do rosto, a água já secou uma boa parte, mas o papel ainda está úmido, né? Você ainda não dá para conseguir um efeito de molhado no seco ali, porque provavelmente vai ter algum grau de dispersão ali. Então eu vou trabalhando em umas áreas aí que dá, né? Nas áreas que eu vejo ali que pode ser melhorado. Por exemplo, o brinco ali, que é uma área que já está seco, que é uma área que está seca porque não foi trabalhado. Então já começa a fazer os detalhes que é possível fazer no momento, né? Vou misturando aí um pouco de verde, um pouco de amarelo, para tentar encaixar aí as cores que eu vejo na referência, né? Que são os brilhantes, né? Então eles ficam fazendo uma difração, né, da luz em várias cores aí. Então na aquarela muitas vezes, enquanto você espera uma área secar, se você não quiser usar um secador para secar tudo de uma vez, você pode ir trabalhando em uma outra área, né, uma área que tá seca ou que dê para trabalhar, e aí depois você vai e volta, né, dependendo do grau de umidade. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se a água ela vai secando devagar, você pode ir acompanhando, né, o nível de umidade do papel e pode fazer alguma modificação, né? A vantagem de usar o secador é que você consegue
trabalhar mais rápido, né, um pouco mais rápido, mas a desvantagem é que dependendo do jeito que o papel secou, você não consegue fazer muito mais modificação ali, né? Então são essas vantagens e desvantagens, mas no caso do secador você consegue ir fazendo em etapas, né? Seca um pouco, dá uma olhada, ver como está a umidade, se precisar mexer em alguma coisa. Essa é uma das vantagens também do secador, que você consegue ver certinho como que está secando e parar de secar e aí trabalhar alguma parte aí que ainda não secou totalmente e dê para modificar alguma coisa. Fazendo aí uma mistura aí do sombra queimada. Então estou preparando essa mistura aqui para reforçar o volume, para começar a fazer a parte do valor tonal mais baixo do cabelo, ali, reforçando as linhas, né, do penteado. Então essas partes mais escuras aqui eu quero que elas fiquem já de pronto mais definidas, né, com um valor tonal mais baixo, né, com essas partes mais escuras. Já sei que naturalmente quando a aquarela ela seca ela já não fica tão escura, né, quanto foi colocado. Só que nesse caso aí repara que ao contrário daquela passada inteira no rosto, quando eu passei lembra que ele estava bem mais escuro, né, a hora como já ficou bem mais claro, né, ainda assim ele já deu um volume bem melhor do que já estava, né? E aí no caso, conforme eu vou passando os fios, repara que eu já pego um outro pincel e já vou suavizando a borda ali para não ficar uma marcação das mechas de cabelo muito forte ali na linha da divisão, né, da pele com o cabelo. E esse pincel de pelo de esquilo ele é bem versátil, né, para esse tipo de coisa. Você vê que ele carrega bastante água, se precisar fazer uma definição de volume, né, uma passada em uma área até grandinha assim, ele dá conta, né, ele carrega bastante água, ele carrega bastante pigmento se precisar, e ao mesmo tempo ele faz uma ponta razoável até se precisar, como é o caso do cabelo. Aí, né? Você vê que ele não faz uma ponta tão fininha assim quanto um número 2 Kolinsky, né, alguma coisa assim, mas é uma ponta que quebra um galho bom, assim, principalmente dependendo do tamanho do papel que você estiver trabalhando. Se estiver trabalhando num papel, uma folha grande, né, tipo uns 50 por 70, um pincel desse aí você consegue praticamente considerado um pincel fino, né, para uma área tão grande. E aí para a cobertura dessa área maior, naturalmente vai precisar de um pincel bem mais grosso que esse aí, né, bem mais largo. Então você vê, conforme já vai secando aí essa parte do cabelo, eu já vou aproveitando e reforçando o valor tonal. Então você vê que naquela parte eu já tenho dois tons ali. Eu tenho um mais claro, que foi passado primeiro, né, aquarela transparente, então ela reforça o valor tonal, ela escurece a cada passada. E aí eu já aproveito essa mesma cor e já vou repassando ali, o que já vai dando uma impressão tridimensional ali no topo do cabelo. Enquanto isso a outra parte já secou. E repara outra coisa aqui, que eu estou trabalhando com duas temperaturas de cor ali. Repara como tem uma parte ali no cabelo que ela está mais quente, né, que ela está com um pouco mais de sombra queimada, o loiro. E por causa do azul que eu misturei ali embaixo, que eu estou eventualmente pegando um pouco ali emprestado, ele já vai esfriando então. Então você vê, eu estou fazendo uma modulação de cor ali. É uma parte que vai ficando mais quente, uma parte mais fria, uma perto da outra e que acaba, né, elas acabam vibrando entre si e tornando a cor ali na região mais interessante. Agora ali fazendo o volume da base do coque. E esfumando aí, né, dissolvendo essa parte aí perto da base da raiz do cabelo.
Então eu vou olhando aí a referência e vou prestando bem atenção onde que estão as blocagens, né, as linhas mais escuras ali e como que eu posso fazer nesse design ficar mais interessante, né? O que que eu posso editar ali e onde que eu posso seguir, né, as linhas e modificar elas de forma que elas fiquem um pouco mais interessantes e ao mesmo tempo como que eu posso fazer a modulação de cor, né, ficar interessante também, né, tornar a fotografia, né, a minha referência mais interessante do que a fotografia por si só. Agora, essa pegada aí um pouco mais de amarelo, né? Você vê que ele já traz um pouco mais de croma para o retrato, para o cabelo. Então você vê que ele já vai ficando um pouco mais amarelado, né? Que ele estava um pouco mais apagado. Esse amarelo ele não vai ficar, depois que secar ele não vai ficar tão escuro assim quanto está nessa passada. Ele vai deixar um pouquinho mais de cor ali, né? De saturação, mas nada que fique muito em excesso.
Bom, então fazendo uma última avaliação aqui antes de finalizar a pintura, algumas áreas aqui que eu acho que pode melhorar um pouquinho. Esse canto aqui da boca, forçar um pouco essa parte de baixo do nariz, talvez um pouquinho, pouca coisa aqui na quina do nariz, da asa do nariz, essa parte aqui da orelha, fazer um pouco, definir um pouco melhor a forma aqui, talvez um teco aqui, e essa parte aqui um pouco mais avermelhada. Acho que fazendo um corte aqui na parte mais funda aqui, para separar essa base do cabelo também fica mais interessante. Essa parte aqui para separar os grupos aqui do cabelo. Lembrando que a ideia não é fazer o negócio fio a fio. Então vou separar aqui as áreas que eu acho que vão se beneficiar aí de uma demarcação a mais, né, para privilegiar a forma. Talvez alguma coisa bem sutil aqui nessa região aqui, indo em direção a essa parte da testa aqui que está mais iluminada. Aqui talvez reforçando aqui um pouco essa região aqui para melhorar um pouco a separação aqui da base do pescoço. Repara que aqui não existe uma separação assim tão claro, mas a gente como artista, a gente toma algumas decisões, a gente não fica escravo da foto, né? Normalmente a gente não precisa ficar escravo da foto copiando exatamente do jeito que está. Principalmente se isso torna a forma mais bela, né? mais fácil de ler. Fica com uma característica própria. Então aqui na base do brinco também, talvez escurecer um pouquinho. Separar aqui essa base do maxilar aqui também. Essa região aqui, eu acho que ela ficou uma transição muito brusca aqui de luminosidade. Então eu vou aproveitar essa manchinha que ficou aqui e vou estender ela mais ou menos até aqui. Eu vou fazer uma curvinha.